Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! O Evangelho de Jesus nos traz a expressão pobre de espírito e muitos de nós ainda questionamos o seu significado. O convidado de hoje, Dineu de Paula, fará reflexões acerca deste tema durante a entrevista. A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Veja agora a crônica da semana. Pensamento é um atributo essencial da alma. Pelo pensamento pode o homem desfrutar da mais absoluta liberdade. Neurocientistas nos dizem que temos cerca de 60 a 90 mil pensamentos diariamente. 90% desses pensamentos se repetem todos os dias. Os outros 10% são resultado de nossas impressões exteriores, ou seja, é o resultado dos pensamentos e das ações das outras pessoas. Somos influenciados tanto pelos encarnados quanto pelos espíritos desencarnados. Os pensamentos que se repetem todos os dias em nossas vidas são resultado de uma programação mental, das experiências da nossa vida desde nossa infância e também de nossas vidas passadas. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, a violência, a inveja ainda permeiam a essência da maior parte dos nossos pensamentos. O pensamento é poderosa fonte criadora de nossas vidas, mas poucos são os homens que pensam de forma consciente. Temos a abençoada oportunidade de reprogramar os nossos pensamentos, como também de aceitar ou não a influência dos que vêm de fora. Cada pensamento emite onda muito sutil e atraímos para as nossas vidas, como um verdadeiro imã, pessoas e coisas que estão em sintonia com a frequência vibratória desses pensamentos. Somos mesmo o resultado daquilo que pensamos. Se eu desejar, por exemplo, me tornar uma pessoa mais pontual em meus compromissos, de nada adiantará repetir em minha mente que eu não mais me atrasarei, porque a minha frequência vibratória vai permanecer sintonizada no atraso. Ao contrário, se eu me visualizar como uma pessoa pontual e exercitar esse pensamento, me sintonizarei com a pontualidade e assumirei apenas os compromissos que eu possa cumprir de forma pontual. Atuando na matéria, nossos pensamentos são fundamentais para a nossa saúde física. Nossas células recebem nossos impulsos mentais e respondem em forma de saúde ou doença, conforme a natureza elevada ou não de nossos pensamentos. A oração sincera é o momento em que nos sintonizamos os pensamentos com o Criador. Assim, nosso esforço para nos sintonizarmos com as leis divinas através de nossos pensamentos é caminho seguro para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Pense nisso. A entrevista de hoje nos traz o tema Pobres de Espírito. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo ao quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Meu nome é Lúcio Razeira e hoje estamos recebendo o Dineu de Paula, nosso querido amigo, esteve conosco já várias vezes nesse programa, sabe tudo de Espiritismo, sabe tudo da Bíblia, enfim, é um prazer tê-lo aqui conosco, Dineu, mais uma vez, muito obrigado. Não sei tudo, mas obrigado. Então, olha só, bem, o tema de hoje, ele é um tema bastante conhecido, ele vem de uma palavra de Cristo, um termo que ele usou, os pobres de espírito, das bem-aventuranças, a primeira delas. Dineu, primeira bem-aventurança, esse termo ele gera muita polêmica, muita contradição. Explica pra gente o que ele quis dizer, pobres de espírito.
Bom, com certeza o que Jesus quis dizer é bastante rico e rico demais para a gente conseguir definir em poucas palavras, né? Sempre tendo em mente, nós tínhamos um ser angélico, né? Que falava muito com poucas palavras e a gente tenta interpretar. Então, dentro de uma linha um pouco modesta, né? De tentar identificar exatamente qual foi o pensamento de Jesus, nessa bem-aventurança ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Pobreza normalmente dá uma ideia de carência, né? Mas tendo em mente aqui que a pobreza é de espírito, e Jesus evidentemente não estava fazendo referência a dificuldades no sentido de dificuldade de raciocínio, de você não conseguir entender as coisas. Então parece que a melhor interpretação é que seria humildade, bem-aventurados os humildes. Sempre tendo como referência o Cristo, que ele afirmou em certa passagem que ele era brando e humilde de coração. Então Jesus é o exemplo de humildade, mas ele nunca se colocou na posição de coitado e ele nunca foi falso modesto. Ele sabia qual era exatamente o papel que ele incumbia no mundo. Ele se colocava como inferior a Deus, como um enviado. Ele dizia: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas ele se posicionava, dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E até houve um episódio muito interessante em que os discípulos chamaram ele de mestre. E ele disse: chamais-me mestre, dizei o bem, pois eu o sou. Tá? Então não é uma coisa de hipocrisia, de você ficar se achando um coitado, de você negar o que você sabe fazer. Porque isso geralmente é falsa modéstia. Quando a pessoa nega algo que ela sabe fazer bem, ela fica como cavando elogio. Ele cozinha maravilhosamente bem e diz: não sei fazer nada. É para que elogiem. Não é esse, evidentemente, a ideia. Então o que seria a humildade dentro de uma linha um tanto genérica? Seria a criatura ter consciência de quem ela é, do papel que lhe cabe, das suas fraquezas, das suas fragilidades, das suas potencialidades e não se considerar superior ou inferior a ninguém. Os espíritos, eles são criados por Deus em estado de absoluta simplicidade. Uns estão mais avançados, outros menos. Uns são mais antigos. Nós temos talentos diferentes, mas saímos todos do mesmo ponto e atingiremos todos o mesmo fim. Então, a humildade é realmente você conseguir se colocar, ter uma visão serena de si mesmo, entender que você tem forças, você tem fortalezas, você tem fraquezas, mas aquilo não te torna nem melhor e nem pior que ninguém. São só talentos diferentes. Diferentes entre si, semelhantes perante Deus. Exato. Na essência, né? É isso, né? Um tem uma força e outro tem uma fraqueza, mas um não é melhor em essência do que o outro. Deixa eu fazer um gancho só te perguntar uma coisa. Jesus, ele era manso, era pacífico, mas era enérgico também nas posições que ele, enfim, quando parece assim uma energia forte com um doce olhar que sempre se relata e se fala nessa expressão dele, assim, né? Ele seria assim a essência da humildade na época e que é pra gente hoje, assim, né? Então eu posso dizer, a humildade é o principal. É o que define, é o que dá a força, o que dá o motor a tudo isso que você está me dizendo. É o equilíbrio, né? Uhum. Bem, em que a humildade ajuda a conseguir o reino de Deus? A humildade, ela é a chave do progresso intelectual. Ela é justamente o oposto do orgulho. Que o homem orgulhoso, ele tem uma dificuldade muito grande para aprender, porque ele tem dificuldade para reconhecer quando erra. Ele se sente superior ao próximo, então ele não aprende com os erros dos outros, ele precisa errar repetidas vezes. Por quê? Porque se ele observa alguém errar, ele tem a ideia de que a pessoa erra porque é fraca, erra porque é burra. Como ele é mais esperto, ele não vai passar por aquilo. Ao passo que a criatura humilde, ela tem sempre em mente a seguinte frase: eu posso estar errado.
Tá? Então, se eu posso estar errado, eu presto atenção nos argumentos dos outros, eu estou a todo momento disposto a retificar a minha concepção de vida e eu também presto atenção nas experiências dos semelhantes, porque eu me sinto, se eu sou humilde, eu me sinto igual ao outro. Então eu acho que o que o outro vive pode ser muito próximo do que eu vou viver, eu consigo me colocar no lugar do outro e isso faz com que eu compreenda com facilidade algumas verdades muito básicas da vida. Torna o meu convívio, o meu posicionamento no mundo muito mais equilibrado. Porque a criatura que se acha superior, que se coloca numa posição de arrogante, ela nunca se identifica com o próximo. Ela está sempre num pedestal. E isso dificulta que você entenda coisas básicas do processo evolutivo. Eu vou deixar para a próxima parte uma pergunta sobre adoração. Fique conosco e já retornaremos. A Vida em Foco vai para uma rápida pausa e logo voltamos com a entrevista. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. A Vida em Foco apresenta, na edição de hoje, o tema Pobres de Espírito. Não perca! Estamos de volta, conversando com o nosso querido amigo Dineu. Bem, Dineu, eu deixei na última parte um tópico em aberto, que é a adoração a Deus, né? Veja, a humildade tem um papel a cumprir na adoração, no relacionamento com Deus? Perfeitamente. A humildade, ela implica uma igualdade essencial entre todos os homens, mas também implica reconhecer a superioridade infinita de Deus. O homem nunca vai estar em condições de igualdade com o Criador e ele precisa reconhecer isso, entender que o universo ele obedece a uma ordenação superior e que escapa, por vezes, à sua compreensão. E isso é justamente um convite à prudência, à forma como você se posiciona no mundo. O Espiritismo, ele diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é a inteligência suprema do universo. Não existe a menor possibilidade da inteligência suprema estar errada e eu estar certo. Então, se eu tenho uma dificuldade para compreender a ordenação do mundo, o erro é meu. E quando você tem uma certa soberba, você tem uma dificuldade de entender que existem coisas superiores a você, você pode errar gravemente em questões importantes. Há uma passagem no Evangelho muito interessante e emblemática em que Jesus diz que Deus ocultou certas coisas aos sábios e revelou aos pequenos e aos simples. A gente fica pensando o que os pequenos e os simples podem entender que os sábios não conseguem. E eu penso que é justamente essa questão de que existe, perder essa pretensão de que você vai dominar realmente tudo o que acontece. E que é a situação em que você deve ter uma postura de obséquio, de prudência em face da vida, sob pena de fazer um papel ridículo, um papel triste e se comprometer muito. Eu vou dar exemplo. Houve um caso, um julgado muito famoso no Brasil, em que se decidiu a respeito do direito de abortar anencéfalos. E ali o que se viu foram juristas de alto gabarito, entende? Com argumentos de retórica, e que eles simplesmente, mas eram argumentos de retórica, mas eram argumentos pretensiosos, eram argumentos vazios, que eles pretendiam que como se a ciência já tivesse dado a última palavra a respeito se havia vida inteligente, se a vida ali era viável. E isso, veja, a ciência ela evolui a cada passo. A ciência não identifica algumas coisas hoje e identifica amanhã. Então, o que de repente alguém simples e alguém humilde faria? Pensaria, Deus sabe, deixa nascer, a gente cuida.
vão esperar que Deus se manifeste. Mas aqueles homens e mulheres de alta sofisticação intelectual, na sua pretensão de que não havia nada que eles não dominassem e que a ciência já tivesse dado a última palavra, eles tiveram um posicionamento terrível. Algo que os simples poderiam dominar e que os sábios não conseguiram entender. Da mesma forma, o aborto. Tá? Porque a partir de quando que existe vida? O Espiritismo diz que desde a concepção o espírito já está ligado ao feto. Mas ok, e se eu não sou espírita? Se eu não sou nem cristão? Ainda assim, se eu sou humilde, eu posso pensar que a vida é algo muito mais amplo. Eu posso ter cautela, eu posso refletir de uma forma... Veja, eu não tenho o contexto de tudo o que está acontecendo, então eu vou me acautelar, eu vou respeitar a vida. Então, de repente, existe uma sabedoria simples no respeito à vida, em uma atitude assim realmente de modéstia, de prudência, de cautela. A vida e o infinito são muito mais do que eu posso entender. Sabe? Então veja, a humildade ajuda muito a que você não se complique. Ajuda a aprender com a história, então. Com certeza, ajuda a aprender com a história também. E veja, nesse sentido de ajudar a aprender com a história, se a gente for recordar, Jesus, ele deu, na época de Jesus, mulheres e crianças não tinham consideração. E Jesus estendeu a mesma proteção, a mesma solicitude a mulheres e a crianças, que eram considerados seres desvalidos. O que eram os leprosos? Os leprosos eram enxotados para morrerem em um vale. E ele cuidou, é como se os leprosos não tivessem humanidade. E daí houve no passado épocas em que você entendeu que, como se os negros não fossem gente, você podia escravizar, você poderia chicotear, você poderia matar. Os judeus foram desumanizados, tá? E tudo isso a história nos mostra que passa um tempo e você chega à conclusão de que esses seres desvalidos, eles mereciam ser respeitados. Da mesma forma, hoje você acha que crianças por nascer não são gente. Ou que presidiários não merecem respeito, homossexuais. Então, a coisa de você se sentir igual, de você entender que existe realmente uma igualdade entre todos os seres e de ter um respeito maior pela vida. Você não precisa entender tudo, mas você tem de ter uma posição de cautela, de respeito e de compaixão por tudo que existe. Dineu, muito, muito obrigado. Bem, procure, nós temos um canal no YouTube, há vários outros vídeos, o programa, além do quadro de entrevista, possui outros quadros também. O Dineu participou conosco já em diversas outras oportunidades, falando sobre diversos outros temas. Fica a minha sugestão para que vocês assistam esse nosso querido amigo nos outros quadros. Bem, além disso, o programa tem uma página no Facebook, A Vida em Foco. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail, contato@vidaemfoco.com.br. E o programa segue. Muito obrigado e até a próxima. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Considerando as leis morais propostas pelo Espiritismo e comparando-as com outras leis, como, por exemplo, a lei da gravitação, o termo lei seria o mesmo? O termo lei era muito comum no século XIX, né? E mesmo quando a ciência começou a estruturar, e até hoje se usa também na ciência a ideia de lei, a ideia de princípio, ou seja, algumas regras, no caso da moral, muito mais se usa a ideia de leis ou princípios, diferente às vezes da ideia de leis ou princípios que se usa na física. Para dar um exemplo, uma lei moral ela tem um sentido mais de uma prescrição. Quando você diz assim, por exemplo, não matar, para citar um exemplo clássico de uma lei moral que já está desde do Velho Testamento, não matar não tem uma característica de uma lei científica, uma vez que é uma prescrição. Eu não posso, por exemplo, perguntar assim, não matar é verdadeiro ou falso? Não matar é uma recomendação.
não é verdadeiro ou falso. Mas se eu digo assim, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado da distância, que é a lei da gravidade do Newton, isso é verdadeiro ou falso? Eu posso perguntar dessa lei se ela está expressando algo que eu posso verificar se é verdadeiro ou falso. Uma lei moral não está expressando algo que eu possa verificar se é verdadeiro ou falso. Ela é uma prescrição, uma recomendação, que eu posso seguir ou não seguir. Mas ela em si não é uma expressão de uma verdade, nem de uma falsidade. Então veja que uma lei moral é diferente de uma lei, por exemplo, da ciência. Por isso que uma moral não é ciência, uma ciência não é moral. São planos distintos do conhecimento humano. Alberto Almeida nos convida à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. O que fazer em face das encrencas alheias? Incorre o homem em culpa ao estudar os defeitos alheios? É a questão 903 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Incorrerá em grande culpa se o fizer, para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E segue-se a resposta dos benfeitores espirituais a essa questão tão importante. Lidar com o ser humano é poder lidar consigo próprio. O outro é o espelho que se nos reflete. Se olharmos para o outro apenas para nos determos naquilo que ele apresenta, a nossa relação ficará empobrecida, posto que haverá uma tendência a um processo de julgamento, de censura, de condenação e às vezes até de linchamento do outro. Nós o fazemos assim, diariamente, através da fofoca. Falamos do outro para um outro, dizendo não é querer falar mal. E aí nós destilamos o veneno acerca daquilo que estamos vendo, ouvindo ou percebendo acerca do outro. Isso é olhar para o outro e se deter no espelho apenas nas bordas, no design, sem poder se ver. O ideal é estudar os defeitos dos outros, como propuseram os espíritos, apenas para que nós possamos nos apropriar de nós mesmos, aprender com eles. Em princípio, logo, devemos considerar a indulgência, porque se percebemos no outro um equívoco, a atitude de poder ajudar o outro, ela comparece como o primeiro convite. Mas se é inviável, ou se não fomos chamados a isso, ou se o outro não convive na nossa esfera de ação diária, é um ser distante, ainda assim, podemos orar por eles. Todavia, não é de modo algum dispensável tudo quanto o outro pode se nos oferecer de aprendizado, de crescimento, a partir do momento que nós nos enxergamos no outro. Ou seja, em nos vendo pelo espelho que o outro nos reflete, vamos identificar se aquilo que o outro faz não nos toca e por isso nos indigna. Se aquilo que o outro age, pensa ou diz não vai exatamente de encontro a uma dor que eu ainda resisto em reconhecer e resolver. De que se aquilo que o outro faz não é tão ou mais daquilo que nós carregamos na alma. Portanto, ver o argueiro do outro, percebendo que a trave está na nossa percepção, era a proposição de Jesus, de transformar o outro em espelho para ver o quanto nós nos projetamos no outro, ou nós nos identificamos com o outro. Assim sendo, poder olhar o outro e estudar para poder desenvolver em nós as virtudes é o melhor proveito que podemos tirar da relação com o próximo que está tão distante de nós mesmos ou que está mais próximo. Fazendo essa relação, a ajuda que podemos oferecer a ele e sendo impossível valermos-nos de tudo quanto nós podemos nos aproveitar daquilo que ele nos ensina, é uma medida de excelência. Se ele é avaro, desenvolver em mim a generosidade. Se ele é agressivo, a mansuetude. Se ele é áspero, a suavidade. Se ele é pequeno, desenvolver a grandiosidade dentro de mim. Assim,
a minha relação com o outro, ela se transforma de censura crítica e linchamento numa atitude de amorização, de auto-amor e de heteroamor. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações. Se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. E se você perdeu alguma edição anterior do programa, é só acessar o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!